É que eu queria saber assim, qual que foi o estupim, assim, pra você entrar na política e achar que vai fazer alguma diferença. E qual é essa diferença, afinal? Legal. Que você acha Legal. que você vai fazer? O estupim foi o seguinte, eu comecei muito cedo, né? Com 12 anos fazer software. E logo comecei... Você é nerd? Hã? Você é nerd? Digamos enquanto os caras iam pra suruba, você ficava lá programando. Pior que era isso. Eu sei bem como é isso. Pior que era, ó. Pior que era, Planejando dominar o mundo. era isso. Mas devia ter chamado ele ontem. Você tem quantos anos? Hoje eu tenho 43. 43, tá um pouquinho mais velho que eu. Tá broxa já? Tá tendo que tomar o Viagrão? Não tô precisando por enquanto. Não vem não. Não. Eu com 23 já tô, hein? Então, não vem enganar. Não, primeiro que é o seguinte, que eu acho que o primeiro passo pra não precisar do Viagra é o seguinte, pau duro não é obrigação, é merecimento. Mas então, exatamente, entendeu? Então, Sociedade treme. Eles não aceitam o palmolengo. Mas aí, Vinícius? Vamos lá. Falando aqui, o que aconteceu? Em 2012, esse ciclo de empresa, tudo que eu tinha, eu cansei. Porque ou você tem vida pessoal ou você toca uma empresa Mas de você era software. você era funcionário ou você era dono da empresa? Eu era um dos sócios. Eu sou um dos sócios ainda, mas eu fui fundador e toquei a empresa. Comecei uma secretária e já tinha 160 caras embaixo. Você imagina 160 caras fazendo merda e você tendo que gerenciar. E ao longo de muitos anos. Então, aquilo me cansou e eu falei, eu vou dar um tempo. E fiz um ano de sabático, vim para uma outra paixão, e por isso que eu estou em Sorocaba. Eu vim montar uma oficina de manutenção de aviões aqui em Sorocaba, que é uma outra paixão que eu tenho, que não é um negócio do porte que eu tenho em São Paulo, mas é um muita negócio, grana, hein? mas um negócio dá muito dinheiro. Não dá quase Mas nada. você era um adolescente assim, meio rebelde? Não, era um cachorro, lógico que era um adolescente. Como que foi? Eu não era do tipo rebelde, eu era do tipo... nerd, mais nerd mesmo. Eu nerd? Não ligava pra política. Assim, eu até fiz campanha pro Lula, mais pra brigar com meu pai do que por qualquer outro motivo. Mas você chegou a votar no PT em algum momento? Eu não cheguei a votar no PT porque eu não tirei meu título. Tinha 16 para 17. Mas votaria na época. Votaria. Porque ele era a esperança do povo, né? Ele falava do combate a privilégio, ele falava do combate à corrupção, ele falava de uma série de coisas que você via que estava errado. Boa pro momento, Infelizmente, o seguinte, o que a gente viu é que ele estava com a agenda errada, e a gente viu o seguinte, os sinais já eram claros há muito tempo de que eles iriam bandear pro outro lado. E só não viu quem não quer. Né? A coisa foi crescendo eles mostraram depois que não era, que era tudo papo furado, né? Mas então, quando em 2012 depois vim para Sorocaba e tudo, eu estava com a vida mais tranquila, mais revoltado com o país, mas uma revolta que eu não canalizava para lugar nenhum. Quando veio os movimentos de rua, aquilo me deu uma esperança. Eu fui em quase todos na Paulista, no Vem Pra Rua. Você começa nos movimentos de rua mesmo. Mas comecei indo como mais um que tava lá na rua. Esse aqui é pra vender cartolina e cartaz. Eu escrevo memes no cartaz e vendo. 10 contos, 5 cada um. Teve um dia que ele chegou na rádio com 250 pau. Boa, tá vendo? Paguei breja pra nós e amendoim pra todo mundo. Você vê o seguinte, esse é o capitalismo, né? É um lixo. É a criatividade gerando riqueza, né? Eu tá vejo não faz... E o Partido Novo é classificado, a posição esquerda ou direita? Então, essa é uma simplificação que o Novo sempre contesta. Nós somos pós-esquerda-direita. Não tem esquerda, tem direita. Nós somos um partido liberal. O único partido liberal que o Brasil realmente teve o Partido Liberal, mas foi uma experiência muito pequena, não chegou no poder. Época, isso, né? Que depois se vendeu e tal, virou PSDB do Kassab, né? Mas de novo, não foi feito, foi feito a partir das elites e não uma construção de não políticos como o Novo. O Novo, na construção, no estatuto e nas pessoas que compõem ele tem um diferenciado. Eu, por exemplo, se falasse pra mim, 2 anos atrás, que eu ia ser pré-candidato a deputado federal hoje, eu ia falar, você tá louco. Porque 2 anos atrás eu nem filiado ao Novo era. Então, só para terminar a história, quer dizer, nesse movimento de rua que eu me revoltei, quando chegou lá o dia do impeachment da Dilma,
eu peguei 5 amigos, nós fomos para Brasília. E aí, em Brasília, eu senti aquela energia, aquela coisa assim, poxa, conseguimos. Quando lá teve o voto e derrubou a Dilma, né? E a gente viu o seguinte, se não fosse a pressão popular, a Dilma não caía, tá? E o Temer só não caiu porque efetivamente não teve pressão popular pro Temer cair. É porque aí é ruim também, né, Vinícius? Ficar nessa punhetagem, eles tira e entra. Bom, também, nessa altura do campeonato, não seria muito legal. E eu também até concordo, mas o que eu digo é, o povo na rua, sim, ele é ouvido quando ele se mobiliza. Então, aquilo, a gente falou, mas por que a gente não pode mobilizar pro bem? Por que a gente só tem que esperar chegar nesse nível insuportável? Tem que dar um pico, entendeu? Para poder... Então, naquele momento, eu vi uma barraquinha laranja lá em Brasília. E uns caras falando exatamente o que eu pensava. Contra privilégio, contra isso, contra aquilo. E eu falei, nossa, eu fiquei um ano olhando, monitorando o Novo pela internet, no Face. E eu falei, pô, é um projeto sério. Comecei a entender quem era. E aí, no ano seguinte, um dos meus amigos que estava lá, que foi para Brasília comigo, ele se candidatou a vereador em São Paulo, Rodrigo Fonseca. E eu apoiei lá, porque eu tenho um pessoal, muitos amigos lá em São Paulo ainda. E o que acontece é que aí eu embarquei no Novo. Apoiei ele, depois ele falou, Vinícius, você podia ajudar a estruturar o Novo em Sorocaba. E eu comecei em março do ano passado algumas reuniões, e hoje nós já somos quase 100 filiados, temos 15 pessoas na coordenação. Então o Novo está estabelecido aqui em Sorocaba. E aí veio esse desafio, o pessoal falou, olha, Vinícius, a gente precisa ter alguém na região, que represente a região e tal. E